Olha, pouca coisa é mais frustrante do que isso, né? Investir uma fortuna, meses de trabalho, num sistema de CRM novinho em folha, para no final a equipe simplesmente ignorar. É um cenário que acontece muito, mas muito mesmo. Só que ele não precisa ser uma sentença. Nessa nossa análise, vamos direto na raiz desse problema para entender por que isso acontece e, o mais importante, como garantir que esse desastre seja evitado. Isso não é só uma impressão, não. Os números confirmam a gravidade da situação. Pensa só. Estudos mostram que algo entre 47% e 63% de todas as implementações de CRM falham. É quase como jogar uma moeda para cima e torcer. A boa notícia é que esse fracasso não é por acaso. Ele é um sintoma de problemas que, sim, podem ser corrigidos. E o resultado final dessa falha é exatamente isso. O CRM vira uma agenda de luxo, sabe? Uma ferramenta caríssima, cheia de funções, que acaba juntando poeira digital. Ninguém alimenta o sistema, ninguém confia nos dados que estão lá, vira um verdadeiro cemitério de boas intenções e de muito dinheiro jogado fora. Então vamos para a raiz do problema. Quase nunca a culpa é do software em si. Um CRM, na verdade, funciona como um grande amplificador. Se o processo de vendas já é bom, claro e eficiente, o CRM vai amplificar isso. Agora, se o processo é uma bagunça, o CRM vai só automatizar e amplificar a confusão. O verdadeiro sucesso mora na junção de 3 pilares. E os pilares são esses aqui. Primeiro, o processo de vendas. Pensa nele como um mapa, o passo a passo, que diz o que precisa ser feito. Segundo, a metodologia de vendas. Essa é a habilidade do time, é o como eles fazem, como convencem o cliente a avançar nesse mapa. E só então, em terceiro, vem a tecnologia, o CRM, que é o veículo para executar os 2 primeiros com agilidade. Para essa diferença ficar bem clara, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina a construção de uma casa. O processo é a planta do engenheiro. Primeiro a fundação, depois as paredes, o telhado, tudo na ordem certa. Já a metodologia é a habilidade do pedreiro, o jeito que ele assenta cada tijolo, a técnica que ele usa para tudo ficar perfeito. Agora, o que acontece se faltar uma dessas peças? Se existe uma planta ótima, ou seja, um bom processo, mas os pedreiros não têm habilidade, a casa vai sair torta. É o vendedor que segue o script à risca, mas não consegue convencer ninguém. E o contrário. Pedreiros geniais, com uma metodologia incrível, mas sem planta nenhuma. Eles até podem construir alguma coisa, mas vai ser um caos. Caro, ineficiente e sem padrão. É a receita perfeita para resultados inconsistentes. Ok, agora que a gente entendeu o tripé do sucesso, vamos dar uma olhada nos erros mais comuns. É quase um guia do que não fazer, e eles costumam se concentrar em 3 grandes áreas. O principal motivo, sem surpresa nenhuma, é o fator humano. A causa número 1 de qualquer fracasso de CRM é a falta de adoção. Se a equipe de vendas enxerga o sistema como mais burocracia e não como algo que vai ajudar a vender mais, o jogo já está perdido. E a coisa piora muito quando o exemplo não vem de cima, da liderança, ou quando o projeto é tratado como um problema lá da TI e não do negócio como um todo. Em segundo lugar, vem os erros de estratégia. Sabe, a falta de um plano claro, aquela tentativa de criar um sistema super complexo, cheio de campos obrigatórios, ou então a ansiedade de querer lançar todas as funcionalidades de uma só vez. O segredo é começar simples, pequeno e ir evoluindo. Pensa bem, se usar o CRM novo for mais difícil do que a velha planilha, para onde o vendedor vai correr de volta? E por fim, a tecnologia e os dados. Claro, escolher o fornecedor errado é um problema, mas o veneno mais mortal, sem dúvida, é a má qualidade dos dados. Migrar uma base de contatos toda suja, desatualizada, para dentro de um sistema novo é como levar o lixo para casa nova. Porque no momento em que o vendedor pega um telefone no CRM, liga e o número está errado, pronto, a confiança no sistema inteiro morre ali. É aquele princípio universal da computação que se aplica perfeitamente aqui. Lixo para dentro, lixo para fora. A qualidade dos dados, a higiene da base de contatos, isso não é um detalhe técnico. É a fundação da confiança e da utilidade de qualquer CRM. Sem isso, todo o resto desmorona. Tudo isso nos leva a um ponto central, que é a mudança de mentalidade. O verdadeiro desafio não é sobre comprar uma ferramenta, mas sobre construir uma estratégia. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente ter uma tecnologia de CRM e implementar uma estratégia de CRM. E essa diferença é crucial. Focar na tecnologia é pensar na plataforma, nos funis, nos relatórios. É sobre onde os dados vivem.
Agora, focar na estratégia é pensar em como a equipe vai usar esses dados para vender mais, como a organização vai usar a tecnologia para gerar valor de verdade. É muito mais do que só dar um login e uma senha. O que nos leva à regra de ouro, a ideia central que precisa guiar qualquer projeto de CRM. A tecnologia tem que ser uma aliada. Ela precisa facilitar a vida de quem vende, automatizar as tarefas chatas e entregar insights que ajudem a fechar negócio. Resumindo, ela deve servir ao time e nunca jamais o contrário. E com isso, fica uma reflexão final. Olhando para a operação hoje, a tecnologia está realmente a serviço da equipe, simplificando o trabalho para que as pessoas possam vender mais? Ou será que a equipe virou escrava da tecnologia, gastando mais tempo preenchendo formulários do que de fato conversando com clientes? A resposta a essa pergunta é o que, no fim das contas, separa o sucesso do fracasso.